coordenador-geral do SINTAGE. Com o tema Desafios e Perspectiva no âmbito do Serviço Público do Judiciário Brasileiro, convidamos como palestrante o senhor Volney Rosalém, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp e mestrado em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, São Paulo, e secretário-geral da FENAJUDE. Bom dia a todos novamente, aos presentes. É sempre bom estar dando bom dia ao pessoal, né? E antes de passar a palavra ao nosso amigo Volney, né, eu queria fazer um profundo agradecimento à nossa parceira Georgina, né, e ao DIEESE. O DIEESE tem sido parceiro constante do SINTAGE, visto que temos constantemente provocado essa instituição que tem nos ajudado. E nossa colega Aline, ela citou a questão do PCS, né? E o DIEESE também atuou nessa questão dos cálculos. Foi através do DIEESE, em conjunto com o SINTAGE, que fizemos os nossos cálculos para detectar o erro na aplicação do reajuste linear em cima da nossa tabela salarial. E por coincidência, lógico, não por coincidência, o cálculo que nós fizemos apontando este erro bateu exatamente com o cálculo feito pelo Tribunal de Justiça. E eu lembro que no último encontro que nós fizemos dos delegados no SINTAGE, a nossa coordenadora de comunicação, a Adriana, nos interrompeu com a ligação de Georgina, aonde o outro sindicato pediu a nossa permissão para que nós passássemos os nossos cálculos para eles também. E aí aproveitamos que os delegados estavam presentes para passar essa responsabilidade da autorização para eles. E nesse momento os delegados disseram que não teria problema nenhum, que poderia passar, até porque era um cálculo e um benefício que, se Deus quiser, vai atingir a toda a categoria. Então passamos de bom grado, né? E temos também como nossos parceiros constantes a FENAJUDE. E eu queria agradecer muito a presença do nosso representante maior, que é o nosso presidente, o Walter Macedo. E temos aqui na mesa um representante também da FENAJUDE, que vai contribuir muito com o nosso aprendizado acerca do nosso propósito, que é alcançarmos a regulamentação do direito de greve e negociação coletiva, e também enriquecer a nossa parte política, né? Como nossa colega citou, temos que sim avançar politicamente, porque é através dela que vamos construir e forçar as autoridades a criar leis, né, que regulamente toda a nossa categoria. Então, com a palavra, nosso amigo Volney Rosalém, para poder fazer a sua explanação. Alô. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a direção do SINTAGE pela proposta de debate, pelo encontro, que de várias formas dá uma contribuição ao debate de organização nacional da nossa categoria, e prova, inclusive, com isso, que não é apenas o tamanho dos sindicatos que dá conta dos grandes enfrentamentos políticos. Às vezes sindicatos numericamente menores conseguem projetar questões políticas altamente relevantes para o debate desta categoria, e que não é um debate apenas de vocês. O SINTAGE tem sido recorrente nessa prática e nessa preocupação de fazer os debates com maior profundidade. Eu sei que isso, para grande parte da nossa categoria, soa a um certo incômodo. Aliás, eu diria que até para uma parte importante dos nossos dirigentes sindicais, aprofundar o debate político,
aprofundar debates teóricos, soa como uma coisa do tipo, mas isso aí, poxa, de novo, isso é chato, isso incomoda. Afinal, onde é que essa conversa aí vai levar a gente para aquilo que interessa, para aquilo que é prático? Mas no fundo, eu entendo a reflexão como uma forma de não sofrimento, que eu sintetizaria assim: se nós conseguirmos refletir um pouco mais sobre a realidade e compreendê-la um pouco mais, a gente vai sofrer menos e seguramente vai agir mais em função das necessidades que todos nós temos como trabalhadores. E o Sintage tem dado uma grande contribuição a esta perspectiva. Eu costumo, sempre que o pessoal convida e para algum tipo de debate, dialogar com a proposta do tema. O tema que foi sugerido, desafios e perspectivas no âmbito do serviço público judiciário brasileiro, eu entendo que dialoga com essa temática geral proposta para o encontro, que é da greve, do direito de greve e negociação coletiva no setor público. Eu não vou entrar nessa questão propriamente, por compreender primeiro que no geral, a Georgina já estabeleceu os elementos principais na fala que me antecedeu, e porque de algum modo eu estou prevendo que a Zênia, à tarde, vai completar com os aspectos jurídicos da questão. Eu sou aqui um misto entre a Georgina e a Zênia, porque eu sou do direito, mas sou especialista em economia, portanto eu dialogo com as duas questões, mas não é propriamente sobre nenhuma temática aqui a abordagem, mas essencialmente sobre política. E isso conduz a estabelecer primeiro alguns pressupostos para essa nossa conversa. O primeiro deles é que este debate de perspectivas e desafios, e as perspectivas vêm sempre antes dos desafios, é um debate nacional. Eu queria marcar isso com vocês. E é por duas razões. Uma, porque esta categoria não é restrita ao estado da Bahia, e não há um problema que vocês encontrem no cotidiano de trabalhadores do judiciário do estado da Bahia que vocês não encontrarão em qualquer outro estado da federação. Eu disse isso quando estive aqui num debate promovido conjuntamente com o órgão dos advogados, Tribunal de Justiça, em que se pinta um cenário de que parece, que tudo aqui na Bahia é pior do que no resto do país. Eu asseguro a vocês que, sob o aspecto social, político, há coisas que no meu estado de origem, Santa Catarina, envergonhariam muito, são muito vergonhosas se nós formos colocá-las em comparação com o estado da Bahia. E já faço um parênteses para dizer, não me venham com essa conversa de que esse país está dividido. Sabe por quê? Porque esse é um vínculo ideológico que nós não devemos, em hipótese alguma, admitir, porque a matriz desse tipo de pensamento é a mesma que conduziu os países da Europa ao fascismo e ao nazismo. Portanto, esse é um debate de todo o país, quiçá de todo o mundo, porque, digo a vocês, não há dilema de trabalhador que se reconheça como tal do judiciário da Bahia que não seja um dilema e um problema de qualquer trabalhador do judiciário brasileiro e de qualquer pessoa que se reconheça trabalhador em qualquer parte do mundo, neste momento da história. O segundo pressuposto, eu já anunciei, é de que as perspectivas definem os desafios. Portanto, a
questão, mais do que e antes de responder sobre o que fazer, é preciso se perguntar sobre onde estamos e quem nós somos. Isso é importante para que a gente possa dizer o seguinte: onde nós queremos chegar? A partir do onde queremos chegar é que nós possamos estabelecer o que vamos fazer, e depois eu vou colocar algumas questões sobre isso. E o terceiro pressuposto, de algum modo também já anunciei, é de que é preciso conhecer para agir. O agir sem conhecimento e sem reflexão é uma porta aberta para a repetição dos equívocos do passado. Eu quero com isso, também, encerrando os pressupostos, abrir um pequeno parênteses para dizer que eu reservei, Georgina, para o nosso debate da tarde, algumas questões do que eu ouvi, inclusive da sua fala agora de manhã, porque eu acho que nós devemos debatê-las, no sentido, inclusive, de apresentar visões que não são contraditórias, porque nós não estamos em contradição, mas que são complementares e que ajudam a produzir avanços. Por exemplo, por que é que você salta de 17 para 64? Eu sei que era pelo tempo, mas tem coisas no meio de 17 e 64 que são decisivas para a compreensão da história brasileira, e algumas das quais se repõem com grande e imensa atualidade nesse momento da história do Brasil. Porque, e apenas para dar um exemplo, a mídia que induziu Getúlio ao suicídio em 54 usava as mesmas expressões que a atual usa para definir a política da qual não gosta, quando considera que o partido que está no governo não é aquele do seu interesse. E isso não foi superado. E eu não estou com isso dizendo que quem está no governo está certo e quem está na oposição está errado. Eu estou dizendo o seguinte, que até mesmo a imprensa é contra a liberdade de imprensa quando isso não lhe interessa. Assim como a burguesia que defende a democracia é contra a democracia quando a democracia não satisfazer a sua expectativa com relação a ela. E eu vou colocar uma série de outras coisas, mas vou deixar para o debate da tarde, inclusive sobre essa questão. Essa eu já vou anunciar também, direito de greve, e sobre por que greve dura 115 dias dos professores do público e uma semana do privado. Porque eu considero que um dos equívocos, vamos deixar para o debate da tarde, é a gente encarcerar o problema político e a luta de classe, circunscrevê-lo aos limites estritos da ordem jurídica. Mas nós vamos discutir isso depois. Bom, os pressupostos compreendidos, esse é o debate nacional, as perspectivas definem os desafios, e é preciso conhecer para agir. Passo a algumas questões. A primeira delas é quem nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós enquanto categoria, e quem somos e como nos reconhecemos enquanto classe. Eu acredito que a essa altura do campeonato a dicotomia trabalhador-servidor já esteja suficientemente superada, não é mesmo? Do ponto de vista de nós nos entendermos como trabalhadores, e isso aqui não tem nenhuma remissão, insisto, nem a partido político, não, pelo contrário, tem ao reconhecimento da posição que nós ocupamos na estrutura social. Ou seja, o que é que nós somos afinal? Por quê? Até porque não é a escolha que a gente faz, a escolha é um ato de consciência, mas o espaço que nós ocupamos na sociedade é um dado da realidade. É isso possivelmente que faz os juízes sofrerem tanto. Eles estão sendo rebaixados, as suas funções de julgamento foram duramente violentadas, eles estão sendo transformados em gerentes de produção, certo?
e por não entender o movimento que conduz a isso, estão sofrendo tanto. E nós, de alguma maneira, somos afetados por esse mesmo mecanismo, por esse mesmo movimento, quando não aceitamos uma condição que é um dado da realidade, certo? O reconhecimento é um ato de consciência, mas nós somos trabalhadores, certo? Mas essa pergunta é importante. A segunda é dizer o que queremos, e o que queremos é o que queremos para nós e o que queremos para os outros. Esse é um pressuposto da vida em sociedade. Eu não posso pensar as coisas em função única e exclusivamente da minha existência. Pensar em função da minha existência é um ato, eu diria até primitivo, essencial. Eu preciso me manter vivo. Para isso eu preciso realizar algumas coisas que são essenciais a isso, como me alimentar, como me cobrir, para me defender do frio, coisas desse. Mas a vida em sociedade pressupõe um pensamento para além da preocupação única e exclusiva com a existência. Pressupõe o seguinte: o que eu quero precisa ser pensado no que eu quero para mim e o que eu quero para os outros que vivem e pertencem a esta mesma sociedade. E isso, do ponto de vista de categoria, impacta sobre o tipo de sindicato que nós queremos, invariavelmente. Quer dizer, quando nós pensamos em sindicato, nós somos inclusive para pensar a partir desses pressupostos. E a partir disso também eu abro algumas outras questões. Entre elas, a primeira delas é: em que realidade nós vivemos? Ou seja, esse reconhecimento da realidade que transcende a nossa existência individual, quer dizer assim, olha, qual é a realidade da sociedade brasileira nesse momento? Certo? A segunda pergunta é: nós queremos modificar essa realidade? Aliás, eu queria fazer uma enquete. Quem gostaria de modificar a realidade da categoria, na realidade do Brasil de um modo geral? Quem acha que é preciso modificar? Levanta aí o braço. Quem acha que não precisa? Tá tudo bem. Não tem ninguém. A pergunta é porque, invariavelmente, nós nos colocamos diante da realidade dessa forma, sempre na expectativa de que nós devamos modificá-la, certo? Mas é preciso perguntar de novo: nós queremos modificá-la para nós ou para todos? Para que nós queremos modificá-la? Que modificações nós pretendemos fazer? Quer ver um exemplo? Para que vocês compreendam bem o que eu estou dizendo. Se você perguntar para todo e qualquer cidadão brasileiro, nesse momento, se ele quer um país mais justo, socialmente mais justo, mais igual, mais equilibrado, qual será a resposta média? Sim. Ou seja, se essa é a resposta média dos brasileiros, por que então nós não conseguimos ainda substancialmente avançar nessa direção, ao ponto de dizer que a realidade construída precisa ser modificada ainda? Ou seja, significa que possivelmente alguns de nós, de alguma maneira, estarão mentindo quando dizem que querem um país socialmente mais justo, mais equilibrado. E o mentir aqui não tem o sentido de uma enganação. Não tem o sentido de uma enganação deliberada. Tem o sentido, primeiro, de que, diante da pergunta, nós todos respondemos sim, mas diante da realidade, o nosso comportamento não é necessariamente o comportamento do sim. Ou seja, a gente ainda tende a agir em função dos nossos interesses, primeiro e antes de qualquer outro interesse coletivo. Pela proximidade,
esse é um comportamento menos recorrente entre trabalhadores do judiciário, mas quer ver juiz e promotor. Qual é o raciocínio da vida de juiz e promotor? O meu interesse primeiro, econômico, salarial. Se eu puder ganhar 50 mil por mês, eu vou ganhar. E não considera que isso tenha nenhuma contradição com dizer, por exemplo, olha, mas a sociedade tem que ser mais justa e mais igual. E nenhuma sociedade será mais justa e mais igual se o sujeito ganhar 50 mil por mês, como é comum e recorrente no judiciário brasileiro, e o outro ganhar 780. Ou seja, é nesse ponto de convergência entre o que nós queremos e o que efetivamente podemos fazer pelo que queremos, que eu quero estabelecer o corte do nosso debate. E esse é um debate, daqui o Walter inclusive, que nós recorrentemente, de alguma maneira, embora eu acho que na FENAJUDE nós o façamos enfrentando pouco a polêmica, de maneira marginal e lateral, sem o enfrentamento, até porque a gente foi educado para achar que conflito é problema, entendeu? Quando na verdade o conflito, eu costumo dizer, é o pai das coisas novas, e a divergência a mãe, não é mesmo? Quer dizer, mas nós enfrentamos ainda pouco, mas nos enfrentamos recorrentemente, inclusive quando nos perguntamos coisas como, por exemplo, o Walter usava no joelho uma camiseta do Congresso do Paraná que dizia assim: onde está a justiça? Onde está a justiça? É provável que, tanto nesta sala, como entre os dirigentes sindicais do judiciário brasileiro, uma parte significativa vai dizer que a justiça está no funcionamento do Poder Judiciário. E uma parte de nós certamente vai compreender ou achar que judiciário e justiça são coisas que raras vezes na história se encontram. Não é mesmo? Essa pelo menos é a perspectiva da qual eu parto. Tentando não responder às questões, mas lançar algumas preocupações que possam parecer algumas até distantes da gente e outras muito cotidianas, para essas questões que eu levantei. A primeira delas é a de reconhecimento do estágio atual do desenvolvimento econômico e político e social do Brasil neste cenário de reeleição da presidente Dilma. Vocês vão dizer, bom, o que isso tem a ver com as nossas perspectivas? Eu vou dizer, tem tudo a ver. Por quê? Porque esse é o cenário no qual nós nos encontramos. Eu não quero falar do governo, eu quero falar do cenário em termos de perspectivas do que virá. Porque a nossa sociedade não é uma sociedade de iguais, não é uma sociedade em que todos querem as mesmas coisas, certo? Como eu disse antes, alguns dizem que querem, mas seguramente estão enganando a si mesmos e aos outros. E que, a meu ver, o Brasil neste momento se bate como se bateu há 50 anos atrás, em outras, circunstâncias políticas, aquelas que conduziram ao golpe militar de 64, mas se bate com os mesmos e grandes dilemas políticos, econômicos e sociais, que é o dilema entre conseguir avançar uma estratégia de desenvolvimento que combine crescimento econômico com desenvolvimento social, ou reverter na direção das reformas que interessam ao mercado. É o dilema entre reformas para o povo e reformas para o mercado. Eu quero lembrar, para que todo mundo, quem conhece a história é para relembrar, e quem eventualmente não conhece, é para
pensar, refletir. E eu não estou nem usando uma ideia própria aqui. Eu vou explicar depois. É melhor explicar agora. No começo desse ano, na aula inaugural da Faculdade de Direito, a tradicional e famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de São Paulo, eles dizem, inclusive, que foi a primeira faculdade de Direito do Brasil, né? Não é bem verdade. Paulista tem uma mania de ser o centro do mundo e do universo, porque a Faculdade do Largo São Francisco começou a funcionar junto com a Faculdade de Direito do Recife. Mas eles dizem que começaram a dar aula 3 dias antes, então eles são a primeira. Então, na tradicional Faculdade de Direito, que é tradicional e sob muitos aspectos também altamente conservadora, o professor Gilberto Bercovici, que para nossa felicidade é o parecerista que a FENAJUDE contratou para fazer a sustentação jurídica da viabilidade da PEC 59 e que o fez com muita maestria, ele proferiu a aula inaugural da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e disse lá uma coisa muito marcante, mas muito verdadeira. Ele disse: olha, as reformas, o dilema das reformas econômicas, sociais e políticas brasileiras é o mesmo de 1964, porque eu considero, diz ele, que naquele momento o avanço possível para o Brasil e necessário foi interrompido pelo golpe militar e não foi retomado depois da abertura democrática do país. O que é que se colocava lá em 1964? Se colocava a famosa reforma agrária, cujo discurso do Janco na Central do Brasil foi o motivo para o golpe militar. E por favor, vamos apagar da nossa consciência a ideia de que a reforma agrária é o resultado, é uma proposta de reforma radical, socializante ou coisa do gênero. Os países da Europa fizeram a reforma agrária como parte das reformas liberais, que foram as reformas que levaram a burguesia ao poder no século XVIII e XIX. Vamos apagar dessa visão. Aqui no Brasil tem umas coisas, a gente tem uma capacidade de mudar a história das coisas e o sentido das coisas, como se a reforma agrária, que vai dar um pedaço de terra para as pessoas e, portanto, vai preservar em essência direitos liberais clássicos como o direito à propriedade, né? São reformas socializantes. Não, são reformas que foram feitas no bojo do desenvolvimento econômico da industrialização dos países da Europa. Para nós elas aparecem como monstros. Então, reforma agrária, reforma política, reforma urbana, reforma educacional. Me ajuda aí, Augusto. Reforma pessoal e tal. Essa também. Mas veja, eu estou falando, vocês parecem assim, você está falando de hoje. Não, eu estou falando do que estava em debate há 50 anos atrás, quando nós tivemos o golpe civil militar nesse país. Ou seja, e neste momento, quando vocês abrem o jornal, olham para a TV e as notícias vão aparecendo aos borbotões, qual é o que aparece nítido? É que há um jogo muito claro e aberto, e muito mais aberto, inclusive, pelas circunstâncias do resultado eleitoral, certo? Que coloca em nítida oposição reformas para o mercado e reformas para o povo. E essa não é uma escolha fácil de fazer para quem governa, mas possivelmente seja mais fácil escolher de nossa parte. Seguramente nos interessam mais as reformas para o povo do que as reformas para o mercado. Até porque o mercado é isso daí. É um ente despersonificado, né, que é tratado na mídia como se tivesse vida material, né, existência material. Assim, o mercado acordou nervoso. E essa é uma manobra ideológica muito significativa. Sabe por quê? Porque quando a gente diz o mercado acordou nervoso,
a gente não consegue identificar, afinal, quem são os donos do interesse do mercado. Seria mais claro se o Bom Dia Brasil dissesse: o Olavo Setúbal, o dono do Itaú, acordou nervoso hoje e descontente, e portanto ele vai operar. Ou os grandes donos do capital financeiro e do capital especulativo da Bolsa acordaram hoje preocupados em encher mais a sua Bolsa de dinheiro, e portanto vão operar na Bolsa uma semana antes das eleições para derrubar a Bolsa todos os dias, como uma forma de demonstrar, não apenas demonstrar insatisfação, mas de dizer que quem quer que seja eleito, mesmo que oriundo de forças sociais mais progressistas, vai ter que rezar a cartilha, ou eles inviabilizam a economia. Ou seja, o dólar sobe. E nós, diante disso, como é que nós nos colocamos? Veja, eu não estou aqui colocando a questão, insisto nisso, em termos estritamente, em termos eleitorais. Até porque eu sei que aqui, como em qualquer lugar do Brasil, há pessoas que votaram num candidato, numa candidata, num candidato, a partir das suas visões, das escolhas que fizeram, embora eu possa supor que, pela realidade dos votos da Bahia, a maioria votou na Dilma e uma quantidade menor votou no Aécio. Mas pode ser o contrário, eu não sei, não tenho pesquisa. Não é esse, mas eu quero dizer que não é esse o debate que eu estou propondo. O debate que eu estou colocando é que há uma necessidade grande de se avançar econômica e socialmente nesse país, e nós não estamos conseguindo. Quer dizer, nós chegamos naquele ponto limite que ou avançamos mais ou podemos severamente retroceder, inclusive. A segunda coisa o segundo aspecto que eu quero abordar diz respeito mais especificamente ao Poder Judiciário, diz respeito a nós, e está colocado diante de uma consigna que eu tenho adotado, uma expressão que eu tenho adotado com muita frequência, que é a modernização do Poder Judiciário. E aí, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Uma, é uma face muito visível da modernização do Poder Judiciário, que aliás, ela é reduzida tudo a um ponto só. O ponto da modernização do Poder Judiciário qual é? A introdução da microeletrônica no trabalho judiciário e o processo eletrônico. E me permite fazer mais uma correção aqui. Vocês veem como as palavras, as coisas têm nomes e têm história, é importante a gente entender. Quando o processo era de papel, ninguém chamava processo de papel, não é verdade, Bruno? Todo mundo dizia o quê? Processo. Quando você usa uma ferramenta tecnológica nova, por que o processo passa a ser processo eletrônico? Para você fazer um recorte histórico diferenciado do passado, como se você tivesse feito o quê? Uma profunda e radical mudança. E o que é que mudou mesmo? Ou seja, mas olha como tem gente sabida para dar nome para as coisas. Toda vez que você muda o nome de uma coisa na nossa sociedade, e isso corresponde a um movimento ideológico, você muda a própria coisa. Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, num tema que eu sei que é muito sensível a vocês, eu tenho uma posição de certa radicalidade em não usar, por exemplo, para descrever o que acontece no trabalho público, no judiciário, a expressão assédio moral. Por quê? Porque a expressão assédio moral veio para mudar e dar nome novo a uma coisa antiga no capitalismo, que é a violência embutida nas relações de trabalho, onde alguém só tem força de trabalho para vender e, portanto, assume automaticamente uma posição de subalternidade na relação de trabalho. A subalternidade não é só um produto da imposição.
é um produto também da aceitação. Portanto, eu cito esse exemplo porque eu sei que é uma matéria sensível, eu sei que muitos companheiros, inclusive, da militância sindical o usam, mas digo a vocês, é o tipo da coisa que muda, que ao mudar o nome da coisa, você muda a própria coisa, porque o resultado desse debate do assédio moral é invariavelmente, inclusive, tem sido o quê? Judicializar. Levar mais assuntos ao judiciário, mais processos. E a forma de resolver os mais processos é o quê? Muda também o nome do processo, passa a ser um processo eletrônico que, como ferramenta de trabalho, ajuda a produzir mais? Sem dúvida nenhuma. Como instrumento, como permite fazer mais rápido do que antes fazia mais demoradamente? Sem dúvida nenhuma. Portanto, eu não estou questionando a capacidade da ferramenta de induzir mais produtividade. Esse é um outro debate monetário, viu, Jardina? Por que esse negócio da produtividade aparece fundamentalmente na década de 70? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a reestruturação econômica vai se fazer em função de você readequar a produção no mundo inteiro, procurando extrair mais resultados do trabalho, e vai vir todo esse ferramental tecnológico e tudo mais. E agora aparece de novo, no judiciário inclusive. E agora uma das últimas resoluções do CNJ, no bojo do processo da modernização, é introduzida a tecnologia de trabalho microeletrônico, introduzida a tecnologia de gestão gerencial do trabalho. Qual é o último ponto? É estabelecer a produtividade como um elemento definidor da remuneração dos trabalhadores. Vocês sabem disso, não sabem? Essa é a resolução, é a 194, né? Que vem sobre um ano de priorizar o primeiro grau de jurisdição, mas eu queria insistir nisso. Quer dizer, há uma face visível da modernização e que tem impactado diretamente sobre a ação dos sindicatos. E via de regra, nós nos sindicatos não sabemos como responder, até porque nós nos preocupamos pouco em conhecer a realidade profunda dessas transformações. Então sobra para a ação sindical e para a categoria isso que vocês falaram, uma sensação de impotência diante de uma mudança que, sob certos aspectos, até é positiva, porque permite fazer mais rápido do que se fazia antes, com mais tempo, mas que junto traz a sensação de que no fundo, nada está mudando, porque este é o sentido geral da modernização conservadora, mudar para deixar tudo como está. E particularmente no Poder Judiciário, esta é uma questão muito evidente naquilo que não é visível da modernização. Ou seja, quais são os fins, afinal, da modernização? Ou seja, quais são os objetivos da modernização do Poder Judiciário brasileiro? A grande parte deles está definida em algumas opiniões e manifestações públicas a respeito do Judiciário. Entre elas, eu cito e vou sempre repetir, porque eu sou obrigado a recorrer a isso como um dado histórico, não porque eu gosto da repetição. O marco desse debate é, sem dúvida nenhuma, o documento técnico 319 do Banco Mundial de 1997. Esse documento, que quem aqui na sala conhece, já viu esse documento? Levanta o braço, por favor. Bom, os dirigentes têm a obrigação de saber dele. Esse documento técnico 319, se vocês deram uma busca no Google, vocês vão encontrar ele traduzido. Ele é um documento elaborado por uma consultora do Banco Mundial chamada Maria da Colias e foi publicado originalmente nos Estados Unidos. Ele foi traduzido para português por um ex-colega nosso da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, Santos Tardag, que hoje é procurador do trabalho. Se vocês derem uma busca no Google, vocês vão encontrar ele na página da ANAMAR, Associação Nacional do Juiz do Trabalho, da Magistrado do Trabalho. Esse documento é um documento que funda algumas ideias gerais da reforma do Judiciário para a América Latina e para o Caribe, que eu descobri recentemente, que foi atualizado num documento de 2003, mais recente, e que estabelece quais são os grandes fatores
digamos assim, pelos quais é necessário modernizar o Poder Judiciário. Ele funda a ideia de modernização associando que o Poder Judiciário, o funcionamento regular do Poder Judiciário é essencial ao desenvolvimento econômico ao assegurar previsibilidade das decisões e segurança jurídica aos capitais investidos no país. Ou seja, ele é um fator que transcende fronteiras. O que eu quero dizer? A reforma do Poder Judiciário é vista a partir daí, e a redução do tempo do processo em particular é vista como um fator associado ao desenvolvimento econômico e, mais especificamente, a garantir confiabilidade aos investidores estrangeiros para aplicar recursos no país. E eles reivindicam, em nome disso, que o judiciário seja mais moderno e tenha um tempo, e o processo tenha um tempo mais curto. E isso também serve para assegurar a previsibilidade das decisões. O que é a previsibilidade? A decisão judicial precisa ser previsível. Não quer dizer ter certeza, mas eu preciso saber que o juiz vai julgar de uma determinada maneira. Essa é uma das razões, e eu tenho dito isso, pelas quais o juiz vai sendo deslocado das funções de julgamento, ou seja, o juiz para de fazer sentença e vai sendo deslocado para uma função intermediária gerencial. O juiz está sendo ensinado de que ele só é bom juiz se ele for o quê? Um bom gestor. Isso difundiu pelo país todo, essa política de formar juiz para ser gestor. Uma parte disso, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas foram cursos elaborados e financiados pelo próprio Banco Mundial, com o intuito de formar os juízes para a gestão. Os juízes têm tido a sensação recorrente que estão sendo promovidos, quando no fundo, eles estão sendo rebaixados de função, deixando a função judicante para exercer uma função intermediária de administração que até então era exercida pelo escrivão judicial, pelo secretário do foro, coisas do gênero. Ou seja, você vê como você pode moldar as coisas ideologicamente e torná-las imperceptíveis até mesmo para as pessoas que as estão realizando, né? Eu disse uma vez num debate semelhante a esse lá em Minas Gerais, quando a colega disse assim: mas nós servidores estamos sendo valorizados, porque nós estamos sendo guindados a funções mais importantes. Nós agora estamos participando do processo decisório, ao elaborar decisões, despachos, sentenças e tal. Quem aí faz esse tipo de atividade? Levanta o braço para mim. Participa da elaboração de atos decisórios. Aqui é pouca gente, né? A maioria. O que nós estamos percebendo um pouco é que, via de regra, o ato decisório na justiça de primeiro grau virou, basicamente, uma repetição da jurisprudência já estabelecida pelos tribunais intermediários e superiores. Há muito pouco de ato de reflexão nas decisões hoje da justiça de primeiro grau. Elas viraram muito mais uma reprodução em série dos argumentos e das decisões já tomadas nos tribunais intermediários e superiores do que um ato de pensamento e reflexão sobre direito. Via de regra é isso que tem acontecido. Ou seja, eu sei que aqui é muito pouco tempo para falar disso, mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto do que nós chamamos modernização do Poder Judiciário. E eu peço de antemão que a gente não coloque na sala nenhuma polêmica a respeito do uso de ferramental tecnológico e de gestão do trabalho sobre isso, porque não é sobre isso que eu estou falando. Isso, inclusive, é bom. Seria muito melhor, inclusive, se viesse para reduzir a nossa jornada de trabalho. Não é verdade? Afinal, esse é um problema, digamos assim, essa é uma questão recorrente no capitalismo. Nenhum ganho tecnológico é a
apropriado socialmente no sentido de reduzir a necessidade de esforço do tempo de trabalho. É apropriado como redução do esforço? Sim. A máquina a vapor reduziu substancialmente a necessidade de força humana, mas não reduziu, via de regra não tem reduzido as incorporações tecnológicas, pelo menos nos últimos 100 anos, o tempo de trabalho. O professor Márcio Postman lá da Unicamp diz isso, ele diz, olha, no último século você não teve nenhuma alteração significativa na jornada de trabalho. E o que é o último século em termos de ganho tecnológico para a humanidade? Não é paradoxal que você teve todo o ganho tecnológico desse século e não teve nenhuma redução substancial da jornada de trabalho? A jornada de trabalho continua sendo aquela do final do século XIX, de 40 horas semanais? Ou seja, nós estamos trabalhando mais. Em síntese, nós estamos trabalhando mais. O trabalhador de hoje trabalha mais do que o trabalhador do fim do século XIX, na medida em que, ao incorporar tecnologia e ganhos de produtividade imensos, você não reduziu 1 minuto sequer da jornada de trabalho exigida de cada um. Então, eu queria chamar a atenção para isso, e mais do que isso, no mundo específico do judiciário e do debate sobre o orçamento, eu, nesse debate que estive aqui que estava o pessoal da OAB, tem Tribunal de Justiça e tal, eu apresentei um dado que depois aprimorei. Me custou alguns dias de trabalho, mas foi muito importante identificar. Eu fui fazer uma tabela, montei uma tabelinha, eu até tenho ela aqui, mas eu acho que é muito chato mostrar para vocês isso. Eu vou falar do dado, porque se vocês quiserem ver depois eu até mostro. Mas eu montei uma tabela com 4 números. Número de servidores efetivos no judiciário brasileiro, a evolução em todos os relatórios de justiça em números de 2004 a 2013. Número de servidores de força de trabalho total, ou seja, que inclui os extra-quadros que não são concursados. Número de juízes e despesas do Poder Judiciário por habitante no Brasil. Esses 4 números. O que é que não variou praticamente nada em 10 anos? Número de juízes variou 4,5%. Servidores efetivos variou um pouquinho menos do que 10% em 10 anos. O que Isso. O que é que variou? Força total de trabalho variou praticamente 50%, o que indica que praticamente toda a grande contratação no período se fez por mecanismos que não o do concurso público, certo? E aí um dado mais interessante: despesa do judiciário por habitante variou mais de 150%. E eu fiz lá uma pergunta que eu quero deixar de novo aqui, porque eu mesmo não consegui ainda encontrar a resposta para ela, embora eu esteja intuindo onde ela se encontra. Onde foi o dinheiro? Para onde está se fazendo convergir nesse momento essa elevação da despesa que praticamente triplicou? Veja, em 2004, segundo o relatório do CNJ, se gastava no Brasil R$ 62 por habitante para o judiciário. O judiciário gastava o equivalente a R$ 62 por habitante. Eu estou falando da justiça estadual, não estou falando de todo o judiciário não, só do nosso judiciário estadual. Em 2013, esse gasto foi de R$ 169 por habitante. Ele quase triplicou. Ou seja, para onde foram os recursos? Para onde foram os recursos? Quem comanda? Que interesses comandam o processo de modernização do judiciário brasileiro? Que interesses econômicos, políticos se movimentam por trás disso? Eu ontem, coincidentemente, falando com o professor Berkovic, lá em São Paulo, ele me contou uma história que eu não conhecia. Ele disse: olha, quando aconteceu o golpe de 64, se reuniu um grupo de juristas. Você já vê que é sempre jurista, né? Advogado é um bicho que, para o bem e para o mal, funciona com uma barbaridade. E uma das pessoas envolvidas era um sujeito chamado José Carlos Farias.
é um dos caras que mais falou e escreveu sobre o judiciário no Brasil. A gente conhece pouco. Um outro que escreveu bastante, fez estudos para o IPEA, inclusive, num período mais conservador do pensamento do IPEA, chama Armando Castelar Pinheiro, da Federal do Rio de Janeiro. Você vê que é tudo gente de universidade também, viu? Para ver que a universidade é o espaço para tudo, onde se constrói todo tipo de pensamento. Mas ele me contava uma coisa muito interessante, dizia, olha, esse José Carlos Faria tinha uma relação com um sujeito nos Estados Unidos, da Universidade do Wisconsin, cujo primeiro nome eu não lembro, o sobrenome é Trubik. Na década de 60, esse Trump veio ao Brasil para, junto com esses juristas, pensar a modernização das instituições. A modernização, como modernizar instituições e tal. Quando na década de 90, esse discurso da modernização das instituições, embalado pelas reformas neoliberais, reaparece no Brasil, quem é que volta ao Brasil para discutir a modernização, entre outras coisas, do judiciário brasileiro? O mesmo Trump, com as mesmas pessoas. Ou seja, eu estou falando isso para que a gente não saia daqui e não vá trabalhar no cotidiano com a sensação de que todo o movimento de modernização do poder judiciário brasileiro é pensado para o bem maior do povo desse país. Há muitos interesses contraditórios, em conflito, e eu não estou dizendo também que, por outro lado, o que se manifesta na modernização seja apenas uma visão conservadora e reacionária, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto de que mesmo a modernização conservadora e reacionária se apresenta cotidianamente com a face de uma modernização para o bem público e para os interesses do povo, quando, em grande parte das vezes, não é. Grande parte das vezes não é. Então, volto para aquela questão do orçamento para dizer assim, olha, para onde está se mandando tanto dinheiro no judiciário? Essa é uma pergunta que nós, de ES, sindicatos, precisamos nos fazer, precisamos procurar encontrar a resposta. Certo? Uma das minhas intuições diz que esse dinheiro está sendo gasto na área de administração e gestão e particularmente na contratação de consultorias como essas que a turma da Fundação Getúlio Vargas vendeu para tribunais do país inteiro, inclusive aqui na Bahia, não foi? Vendeu ou não vendeu o serviço de consultoria? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado das propostas modernizadoras da turma da GV? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque não tem. Agora, que isso está custando muito dinheiro, né? Eu lembro de ter encontrado um dado no orçamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vocês procurem esse dado aqui, que eu acho que ele pode dar umas pistas interessantes, sobre despesa com contratação de serviço de terceira pessoa física. Há uns 2 anos atrás, pessoa física, veja, contratação, né, de emprego, 42 milhões de reais. Eu perguntei para os guardiões, escuta, despesa é essa? Contratação de serviço de terceira pessoa física. Muito provavelmente isso estava associado à contratação de consultoria e coisa mesmo. Que, diga-se de passagem, eu não estou com isso afirmando, dizendo que no universo da administração pública brasileira, esse é o espaço de primazia da corrupção e do desvio de dinheiro. É por onde, inclusive, escoa dinheiro sem você precisar mostrar para onde. Por fim, o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção desses 3, o cenário político-econômico no momento da reeleição da presidente Dilma, o judiciário modernizado, e a terceira questão é como fica a nossa categoria nesse cenário. E eu tenho muito claramente que nós temos nesse momento uma categoria fragilizada e fragmentada. E um dos motivos essenciais dessa fragilização e dessa fragmentação é esse dado que eu falei da tabela, esse segundo dado que não é o orçamento. O que é que variou? O contrato de trabalho não efetivado através de concurso público. Ou seja, o número total de trabalhadores do judiciário cresceu em 10 anos 50%. O número de efetivos cresceu apenas 10%.
Significa que o crescimento, se eu sou bom em conta, dos chamados precários ou com bicos flexíveis, ultrapassou os 50% a força de trabalho total do judiciário. E isso está nos relatórios de Justiça e Números. Quando você pega os números absolutos, a relação efetivos e sem vínculo efetivo é hoje na média de 60-40, caminhando para 55-45. Ou seja, qual é o impacto que isso tem sobre o sindicato? E sobre as greves, por exemplo. O primeiro deles, sobre os sindicatos, e eu vou fazer aqui, inclusive, a defesa de uma proposta que eu sei que é polêmica, portanto, não é uma proposta da direção da FENAJUDE, mas eu tenho defendido sobre a questão da representação sindical dos vínculos precários. Por quê? Ao não incluir terceirizados, estagiários e toda a sorte de trabalhadores precarizados em condições de trabalho com vínculo precário na representação do sindicato, o que é que acontece com a nossa representação? Ela cai lá para baixo. Quando você pega o universo total, você pega, vamos supor que a base total do CITAG fosse 3 mil trabalhadores. Quando você acrescenta a isso esses vínculos flexíveis, você vai para 5 mil. O sindicato tem uma taxa alta, vamos supor, eu estou fazendo tudo no campo da suposição, que o CITAG tem uma taxa muito alta de sindicalização incomum no Brasil, 70%. Quantos trabalhadores estão filiados ao sindicato? 2.100, perfeito? Na minha conta, 70% de 3 mil, 2.100. Vocês perceberam? Tem 2.100. Quanto tem no total? 5 mil. Quando você for fazer uma greve, se você botar 80% da categoria na greve, certo? E aí eu vou fazer a conta em função do sindicalizado, porque eu suponho que o não sindicalizado é o tipo de sujeito que não vai fazer greve, você traz o número para 1.600 pessoas. Ou seja, você reduz substancialmente a capacidade da representação, mas também a capacidade e a força política. Não por acaso esse movimento da terceirização, da quarteirização no Brasil não tem como único objetivo, porque tem um objetivo econômico de reduzir custos do trabalho, mas tem como segundo objetivo, sim, fragilizar e enfraquecer esse sindicato. É claro que está aí o segundo objetivo. Portanto, nós trabalhamos com a categoria e nós não sabemos como lidar com ela. E aí eu estou falando de uma preocupação que não deve ser só dos dirigentes sindicais, porque as pessoas tendem a achar, não, mas isso é um problema que a direção do sindicato tem que ver como é que resolve. Não, nós todos temos que pensar como é que resolvemos o problema da representação. Nós todos temos que pensar. Por fim, a síntese disso aqui é para dizer o seguinte: nós ainda sabemos, todos, incluo nesse ponto, como enfrentar a questão da modernização e os seus efeitos sobre o trabalho na ação sindical cotidiana. E isso pode levar a uma visão distorcida da realidade que conduza à culpabilização dos sindicatos e das suas direções quando não conseguem enfrentar e resolver os problemas. É verdade que tem direções de sindicatos ruins por aí, inclusive no sentido de que quando não pensam e não se preocupam com essas questões, já estão cometendo um equívoco, certo? Mas é verdade também que, via de regra, achar que a não solução para os problemas deve ser creditada a capacidade, a melhor capacidade, a menor capacidade das direções sindicais de resolver, é um equívoco também. E a gente tende a isso, quer dizer, a fragilidade da categoria e a fragmentação é apresentada como uma fragilidade ou uma fragmentação do sindicato, que em última instância é transformada no quê? Que a gente no Brasil é assim, critica melhor o vizinho e o companheiro do que eventualmente o adversário ou o contendor, não é verdade? Então a gente responsabiliza o sindicato e em especial a sua direção por não conseguir dar conta de resolver os problemas, porque nós precisamos ter uma estratégia
que não é apenas no Sintag, mas precisa ser também no Sintag, uma estratégia nacional de posicionamento, de enfrentamento e de negociação desse processo de modernização do judiciário brasileiro. E particularmente de reestruturação produtiva do trabalho que nós não temos. Eu digo isso hoje, na minha impressão, dói mais nas categorias do que o próprio problema salarial. E é a matriz hoje, inclusive, desse sofrimento que não se sabe bem de onde vem, que tem levado categorias a adoecerem, a apresentarem níveis elevados de depressão, coisa do gênero. Por quê? Porque nós não traduzimos o problema que estamos enfrentando numa estratégia política de ação sindical capaz, pelo menos, de negociar termos melhores de trabalho e condições melhores de trabalho. Por fim, neste cenário, quais, na minha opinião, seriam então os desafios? Não por ordem de importância. Primeiro, disputar os rumos do poder judiciário. Em que sentido? Sem ilusões com a judicialização, sem essa ilusão que está sendo vendida por aí, de que o judiciário é o poder da vez, porque ele agora pode decidir sobre tudo, sobre quem é bom e quem é mau, certo? Sobre direitos sociais, sobre direito de propriedade, sobre tudo. Sem esta ilusão, disputar esta questão dos rumos do judiciário a partir de fundamentalmente isso, de uma estratégia e de uma ação dos sindicatos em relação àquilo que está nos fazendo doer no cotidiano. A reestruturação do trabalho judiciário tem um impacto forte sobre a vida das pessoas. E nós não estamos nos preocupando com isso. Aqui já tem trabalho remoto? Ainda não? Já tem o chamado, como é que chama lá? Trabalho à distância? Ainda não, virada. Há tribunais do país que já estão desenvolvendo um projeto piloto. As pessoas vão trabalhar em casa, certo? E isso está sendo apresentado como um aspecto altamente positivo da modernização. As pessoas trabalharem em casa. Detalhe, lá em Santa Catarina está o projeto piloto. Qual é a obrigação de quem trabalha em casa? Produzir, na média, 20% mais do que quem trabalha no cartão. Ou seja, essa é a condição. Resultado, mais sangue escorre. Ou seja, eu estou dando esse exemplo dos muitos que poderia dar sobre o que está em questão nesse momento e das diversas coisas que compõem esse cenário, entre elas o processo eletrônico, o trabalho sem tempo morto, ou seja, o trabalho que você vai fazer o tempo todo na tela do computador sem poder desviar um minuto sequer para mais nada, ou seja, o trabalho eliminando qualquer tempo morto, se acelerando drasticamente, e nós não temos uma estratégia para sequer, eu não estou dizendo enfrentar, não estou nem propondo aqui recusar, mas no mínimo negociar isso, no mínimo negociar as condições e que isso vai se fazer, certo? Então essa é uma questão. A segunda é construir bandeiras progressistas sobre o Poder Judiciário, reconhecendo seus limites. Cito um exemplo: a questão da PEC 59 do Estatuto Nacional. E aqui eu quero também, de antemão, aproveitando que tem companheiros aqui de sindicatos de outros estados, nós estamos na iminência do Congresso, que vai eleger a nova direção da FENAJUDE, dizer o seguinte: eu ouvi muito isso, Zé Carlos enfatizou isso, Ada enfatizou isso. Diz assim, não existe dicotomia entre uma estratégia que coloca o Estatuto Nacional como uma bandeira progressista central para uma categoria e a ação sindical em várias outras frentes, em várias outras visões. Pelo contrário, quer dizer, é exatamente a iniciativa dos sindicatos que vive a luta política da federação. Não existe possibilidade de luta política da federação se não houver luta política do sindicato. Essa é a coisa que está mal compreendida, porque a gente separa a federação do sindicato, quando na verdade só quem pode fazer luta política é sindicato. A federação pode ser um elemento aglutinador, orientador e formador, mas não mais do que isso. Não tem ilusões de que a FENAJUDE vai resolver nenhum problema dos trabalhadores judiciários brasileiros
pelas circunstâncias políticas. Como discutir no Congresso Nacional questões como a do Estatuto e outras, sem correr grandes riscos? Eu diria o seguinte: esse é o momento, para qualquer cidadão desse país, esse é o momento dos grandes riscos. Não tem nada de risco pequeno nesse momento. Nada, absolutamente nada. Né? Há quem diga que 2015 vai trazer uma crise econômica severa sobre esse país. Então é isso. Então, daqui já é um risco danado. Tudo vai ter aqui embutido um grande risco. Mas mais do que isso, ter a coragem de sustentar bandeiras progressistas, avançadas em relação ao judiciário. Por exemplo, e aí tem um outro problema da nossa ação sindical: nós não conseguimos construir propostas. Nós não conseguimos construir propostas, não no sentido apenas de vê-las aprovadas, mas ter a ousadia de dizer: nós temos uma opinião e uma visão diferente, que se concretiza numa proposta diferente em relação a isso que está se chamando modernização do judiciário brasileiro. Qual é a nossa proposta? A única grande tentativa de síntese de uma proposta dos trabalhadores do judiciário brasileiro é, até esse momento, a PEC 59, e nós sequer conseguimos avançar na direção do Estatuto, para deixar mais claro o que afinal nós estamos propondo. Porque quando a gente pensar o Estatuto, a gente vai ter que pensar ele para nós, mas vai ter que pensar ele para a sociedade, para o judiciário que nós estamos defendendo. E aí é preciso ter muita frieza e muita clareza para não defender o mesmo judiciário que todo mundo, que todos os juízes e os detentores de privilégios defendem. Senão, se a gente tiver muita clareza e muito frieza, nós vamos defender as mesmas coisas. E aí, se a gente defender as mesmas coisas, sinceramente, não fará sentido nenhum a gente ter que travar toda a luta que está travando até esse momento. Vou finalizar dizendo que considero outros dois desafios de caráter mais geral. Só enfatizando isso: nós precisamos ter propostas, o que não quer dizer nunca confundir com propostas legislativas. Eu não estou falando para a gente fazer projeto de lei apenas. Estou falando para a gente dizer, por exemplo, de que a gente perguntar, por exemplo, por que é a proposta da Fundação Getúlio Vargas a que está fazendo a modernização do judiciário brasileiro? Por que é a proposta do Mr. Cullen que está fazendo a modernização do judiciário brasileiro? Entre outras coisas, porque os sindicatos não têm proposta nenhuma. Sequer há de dizer que a modernização é uma modernização conservadora e não progressista. E para finalizar, dois desafios de caráter mais geral. O primeiro é articular reflexão e ação. Não dá para só ficar no discurso diletante, filosófico, no sentido olha, os problemas, os dilemas da humanidade, mas também não dá para achar que só pegar o bicho pelo chifre do cotidiano seja suficiente. Por quê? Porque campanha salarial do sindicato vai ter esse ano, o ano que vem, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. E se tudo correr bem, a gente vai manter o poder aquisitivo de salário. Se tudo correr mal, o que a gente ganhar esse ano vai perder no ano que vem, o que ganhar em 2016 vai perder em 2017. Essa vai ser a dinâmica do sindicato. Ou seja, essa ação cotidiana exclusivamente se esgota em si mesmo e esgota as energias de qualquer direção do sindicato, de qualquer categoria, que diz: pô, eu lutei, e no fundo as coisas não mudaram. Então é preciso articular essa ação cotidiana com uma reflexão maior sobre temas e com ousadia para a gente pensar coisas um pouco maiores. E por fim, politizar e formar quadros, da base na direção. Não tem como fazer isso sem ter em mente isso. Os tribunais, a GV, o pessoal da modernização conservadora faz isso porque tem muito dinheiro para fazer e tem toda uma gama de benefícios e privilégios que pode conceder o tempo todo. O sindicato tem que disputar na foice para trazer o pessoal da base para fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada e dizer: olha, as coisas não estão tão bem quanto parecem, certo? Mas é preciso
fazer isso. É preciso politizar as questões, politizar no sentido muito geral de compreender que nada que está acontecendo no judiciário é apenas um fenômeno do poder judiciário, se articula com aspectos da vida, do desenvolvimento econômico e político do país, certo? E politizar no sentido de trazer para junto do sindicato, dar uma perspectiva de ação para as pessoas e formar quadros. Nesse particular, eu acho que há um desafio, dois tipos de desafio. Um local, que é do sindicato, é tomar iniciativa disso, promover cursos, entrar nesse debate, por exemplo, da reestruturação produtiva, mas não entrar pela conta dos dirigentes sindicais, entrar pela visão da categoria, como a categoria está vendo isso, como está sentindo, como está doendo isso. E acho que esse é um papel não cumprido pela FENAJUDE. Quer dizer, e não é aqui, em hipótese alguma, porque eu sou diretor da FENAJUDE, eu estou fazendo isso no sentido de uma autocrítica da nossa gestão, que é não ter conseguido fazer minimamente e nós tentamos, hein? Nós tentamos, mas não tivemos convicção política suficiente. Um curso, pelo menos, de formação nacional dos nossos quadros, para debater essas coisas. Todo o nosso debate se esgota em encontros desse tipo aqui, que são fugazes e que acabam servindo para descarregar um pouco a nossa consciência naquele momento, mas nos deixam ainda no limite da superfície, sem aprofundar, sem ir mais a fundo nas questões. E eu acho que esse é um desafio para o futuro. Tem gente muito boa, eu digo a vocês, nós temos condições tranquilamente de angariar um grupo forte de intelectuais progressistas dispostos a fazer uma crítica contundente das propostas da Fundação Getúlio Vargas e dos tribunais do nosso lado. Gente muito boa, mas nós precisamos ter disposição para ir ao encontro também desse pensamento mais avançado e não ficar apenas se bastando naquilo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Encerro pedindo desculpas pelo alongado, mas esperando que pelo menos se plante aqui, não nenhuma certeza, mas algumas dúvidas da nossa cabeça que possam fermentar um pouco mais na forma de reflexões sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa realidade e sobre a nossa ação sindical, certo? Para não terminar dizendo que não falei das flores, isso tudo aqui tem a ver com a ideia de greve e de negociação. Por quê? Porque diz respeito às razões pelas quais nós vamos fazer greve, diz respeito às motivações que nós temos, diz respeito ao que nós vamos propor para isso e, fundamentalmente, diz respeito a uma crítica que nós precisamos fazer sobre greve, que eu me disponho a ela no debate à tarde. Sabe por que a greve do professor de serviço público dura 115 dias, no privado uma semana? Porque você consegue fazer greve no setor público durante 115 dias sem ter desconto de salário. E eu não estou com isso defendendo o desconto de salário, mas estou dizendo que para os governantes é muito conveniente deixar a sociedade e a população sem uma atividade fundamental como é a educação básica, certo? E desmoralizar os professores frente à sociedade. Os professores sequer se tocam disso, estão achando que estão promovendo uma grande bravura, fizemos uma greve de 115 dias, quando na verdade a greve de 115 dias é a demonstração cabal e definitiva de que a greve não funcionou. De que não funcionou. Eu não estou com isso dirigindo nenhuma crítica, pelo contrário, tem afinidades, inclusive, de proximidades políticas e ideológicas com o companheiro da PLB, sindicato. Mas quero dizer com isso o seguinte: nesse particular, nós do Judiciário temos uma experiência mais positiva. Positiva em que sentido? Se em 15 dias a greve não funcionar, acaba com ela, companheiro. Acaba com ela. Por quê? Porque em 15 dias você já tem para saber se você vai conseguir alguma coisa com essa greve, você não vai conseguir nada. Em 15 dias, ou você radicaliza e avança, ou você diz o seguinte: vamos para casa, companheiro, vamos voltar a trabalhar, porque nós não juntamos força suficiente. Essa é a sabedoria da greve. Isso não tem nada a ver com regulamentação. Com todo respeito, o direito é uma clausura, a greve é um ato de soberania. Quero usar aqui uma expressão
que é, de novo, do professor Bercovici. A greve é um ato de soberania, é um ato de ruptura com a ordem estabelecida. Não pode ser subsumida a ideia do direito de fazer greve. Não pode, porque no dia que nós submetermos a essa, a greve vai ser um elemento de conservação, e a greve não é um elemento de conservação, a greve é um elemento de subversão, é um momento de ruptura. Um filósofo que depois, lamentavelmente, associou seu nome ao nazismo na Alemanha, mas que do ponto de vista do pensamento filosófico essencial, cunhou uma das expressões mais significativas para a gente compreender a ideia do direito, quando diz o seguinte: soberano é quem detém o estado de exceção. Esse filósofo chama Carl Schmitt, na Alemanha. O que o Carl Schmitt quer dizer com isso? Soberano não é o que cumpre a lei, é o que submete a lei, é o que enfrenta a lei, é o que rompe a legalidade. Aquele que rompe a legalidade é soberano. Portanto, a greve é um ato de soberania, é sim um ato de ruptura da ordem, e não um ato dentro e enclausurado na ordem. Todo o debate da regulamentação do direito de greve é importante no Brasil? É importante, mas sinceramente, na minha opinião, ele tem altas doses, digamos assim, de um certo pragmatismo e de ineficácia, na medida em que nós vamos poder decidir agora como é que a gente realiza um ato de subordinação, em que circunstância, em que condições, a gente tem que aceitar ser bonzinho com o empregador, uma série de coisas. Quer dizer, no fundo, é a isso que nós vamos conduzir se nós nos submetermos a essa expectativa, e isso não é nada para dizer que quem está defendendo a regulamentação de greve esteja errado, apenas para situar o ponto correto do papel do próprio direito que nós recorrentemente usamos para reivindicar, na verdade serve também como uma força conservadora e de contenção das forças da sociedade. É isso, obrigado. Pessoal, olha só, como faltam apenas 40 minutos para o nosso intervalo, né, pausa para o almoço, eu vou querer organizar da seguinte forma. Eu imagino que tenham muitos colegas aqui que queiram fazer algum comentário, indagação para o nosso amigo Ronei. Aí eu vou pedir que as primeiras, vamos dividir um bloco de 5, né? Vou pedir que as primeiras 5 pessoas tragam aqui as suas credenciais, né? Coloquem aqui, e eu vou chamando na ordem o primeiro bloco de 5, e se havendo a possibilidade pelo tempo, aí eu vou chamando nós ao grupo. Eu vou pedir que o nosso amigo Boluca faça a sua primeira intervenção. Parabenizar o Lunei aí por essa explanação, mas ele tocou no ponto que eu achei essencial, e eu venho com essa pulga atrás da orelha desde ontem à noite, mas ontem foi uma solenidade, eu não podia fazer intervenções, né? Quando ele colocou uma coisa aí que eu achei fundamental, feito um retrospecto histórico aí, de questões que nos atingem há 60, 50 anos e que nos atingem hoje, mas em momento algum, Volney citou o partido A, político B. Falou de governo, falou de perspectiva de governo, de necessidade de saber com que governo estamos lidando, mas não foi direto nem objetivo para citar nomes, graças a Deus. E isso mostrou que eu acho que a face sindical tem essa cara, a cara de Volney. Não está ligado ao partido político, não está atrelado a esse partido. Ontem, infelizmente, até lamento a ausência da pessoa, que é horrível falar se a pessoa está próxima para se defender, mas o representante da CUT veio aqui para fazer uma lavagemzinha cerebral pró-Dilma em cima da gente. Eu achei deselegante, porque aqui não é uma plateia pró-Dilma, é uma plateia pró-classe. Eu acho importante saber que governo nós temos, como vamos iniciar esse governo, que perspectiva temos, mas não interessa o nome. E, infelizmente, as centrais sindicais, e eu quero que o Volney fale um pouquinho sobre isso, esse é que é um ponto mais interessante. Não somos meninos, né? Sabemos que as centrais sindicais, todas elas estão ligadas ao partido. A CUT ao PT, a CTB ao PCdoB,
a Força Sindical, ao PSB, ao UGT, ao PDT. Então, eu queria ver assim, qual a perspectiva dessas centrais para o trabalhador, já que ela tem esse compromisso com esses partidos políticos. Porque temos alguns exemplos aqui na Bahia, por exemplo, a PLB, que ele citou, e o Cipojude estão eternizados com um único nome no poder há 4, 5 mandatos, né? Não abre nome disso, que mudar esse nome. Ao contrário aqui o Citage, eu me lembro no ano passado, antes da eleição, que botou essa nova executiva aqui, essa nova coordenadoria, teve um movimento assim, meio que o povo querendo o terceiro mandato para a coordenadoria que tinha Augusto, Bete, Rudivaldo, Nanucha, né? Foi a única que permaneceu, porque é a única que não tinha 2 mandatos ainda. E poderia tecnicamente ser tão fácil botar, conduzir esse povo pela terceira vez, porque a classe estava satisfeita com a atuação deles, mas não, a própria executiva disse, não queremos isso, vamos renovar, vamos deixar só o Nanucha pode ser candidato. Então isso é lição de ética, cidadania e política, porque nós somos seres políticos. Agora, são 6 pessoas da coordenação, não é isso? Ou 7? 7 e 7 são 14 na minha matemática. Vou excluir Nanucha, não por maldade, mas porque ela é a única que participou das 2 gestões, então vamos chegar a 13. Nanucha vale por 2, a primeira gestão seguinte. Eu só sei que o partido político é criado, o Dival, porque coincidentemente é o mesmo partido que o meu, e por termos uma intimidade de poesia é mais próxima de estar conversando em particular, e porque, mais um exemplo de preconceito aos pequenos partidos, nós tivemos aí um evento anterior no Citage, um rapaz até que eu gosto dele, meu amigo Marcos Derlai, que deu uma porradinha nos partidos chamando a gente de inimigo, o Dival saiu em defesa, e eu também tive que sair dessa defesa, mas eu quero que você fale onde é isso. Por que não devemos estar atrelados a partidos políticos? E sim, a luta de classe e a luta de interesse. Augusto. Mas aqui me parece, o poeta veio para cá e eu não vou negar essa posição dele. Primeiro, parabenizar a mesa, né, a pessoa do nosso Valnei, do Jair, e eu quero primeiro encaminhar. Né? Tipo assim, nós estamos tendo sempre o privilégio de ter bons debates. Né? Somos pioneiros, talvez, do movimento sindical na Bahia. E nós estamos fazendo isso e trabalhando a qualidade através justamente dessa parceria que nós conseguimos estabelecer com Santa Catarina, que me parece, né, na minha linha, tem demonstrado o sistema sindical no Brasil. E também não é um sindicato, do ponto de vista quantitativo, né, é grandioso, mas de uma qualidade extraordinária. Então nós temos nos espelhado justamente nessa linha que está em sintonia com a nossa sociedade. Então nós semelhantes se atraem. Então eu gostaria, Jair, e a mesa, que tudo que foi que está sendo debatido aqui fosse falsado para todos os servidores beneficiários dessa série. Todos. Palestra número 1, clique aqui tem acesso, inclusive, professor Valnei, e coloca todas essas ideias do ponto de vista expressa, né, no papel, aí, em mídia, para poder, não é para fazer vamos fazer um disquete, nada disso, é colocar de forma simples, palestra 1, clique aqui tem acesso, para todo e colocar ali e fazer essa divulgação no site, né, no seminário, discorrer sobre esses assuntos importantes para toda a categoria, para que toda a categoria que tem interesse possa clicar aqui e ter acesso a palestra A, B, C e D. Porque nós precisamos levar conhecimento é poder. E para quem quer ter conhecimento, e para quem quer também se revolucionar. Né? Se revolucionar enquanto pessoa, para então intervir no judiciário. Então, esse é um material, inclusive, eu quero esse material porque, para poder agora, né, tentar digerir tudo isso e fazer essa fala, foi um
aí já é essa caminhada política sindical. O segundo ponto é que, não quero dar boa ao colega Poluca, mas eu quero dizer, Poluca, entendi o seu ponto, mas também é legítimo também essas pessoas que são partidárias, às vezes, na sua emoção, também se colocar, porque os partidos políticos não são inimigos, não são adversários, ao contrário. Né? O que aconteceu lá em 1917 com o partido político comunista refletiu e contribuiu para toda a humanidade. Nos Estados Unidos, o PCdoB saiu do norte, filiados, para vir para o sul, para poder educar os negros que não sabiam escrever, e era um requisito para poder voltar com isso. Então, assim, foi o partido que desceu para isso. Então, tipo assim, não somos, e eu estou falando isso de propriedade, eu não sou filiado a partido nenhum. Então, eu quero dizer o seguinte, assim, agora o que nós, que o Luca coloca, eu acho que é importante, é que nós precisamos pensar por si só. Né? E que contribuições. Não pode que o partido seja o boi e o sindicato seja a carroça. Ao contrário, os trabalhadores é o boi. E em alguns momentos pede ajuda aos partidos, porque caso contrário não vai se materializar em leis, né, em avanço. Então, é nesse sentido. Mas entendi que o povo está quis dizer é dessa intervenção, de querer intervir na vida dos trabalhadores, como tem acontecido. Entendi. Mas eu queria, dizer mais. Precisamos resgatar, né, e discutir a questão, aí é pontual, a questão da fonte 20. A fonte 20 é onde entra a questão do pagamento das assessorias, dos terceirizados. Eu me lembro que a gente não consegue dar conta que no diário está saindo. É comprado de aluguéis, casas, tudo isso é fonte 20. Casa de pessoas que fazem contrato com o judiciário. Se esse valor desse aluguel é pago de fato, o valor está sendo pago. E esse valor, que parece, hoje eu não estou acompanhando, mas quando eu estava acompanhando, estava a arrecadação da fonte 20, ou seja, as taxas estavam em torno de 180 milhões ano. Me parece que a estimativa para esse ano estava em torno em 250 milhões. E é esse dinheiro que poderia e poderá vir para ser agregado em salário e condições de vida para todos nós, trabalhadores. Aí você recebeu, no ano passado, a gente não recebeu reajuste do ticket, porque havia uma discussão, eu já sabia em maio do ano passado, pessoal, corte de despesa aí, porque a previsão sanitária do tribunal caiu, corte de despesa de material, de caneta, de computadores, de reforma de fórum, todos os cortes. Então é nesse dinheiro que a gente precisa ficar atento, que vai especializar, discutir tudo e tudo mais. Então, Jair, eu acho que é preciso estabelecer justamente ficar atento e a gente tentar contribuir no orçamento algumas melhorias que você citou. Não só o tipo de alimentação, mas outros ganhos que podem vir a partir dessa receita. Temos de fazer a crítica desses contratos. Muito obrigado. Bom dia, colegas. Estou com marca de Brumado, sudoeste da Bahia, 620 quilômetros da capital. Tive que viajar 10 horas de busão, dificuldade de conseguir um voo. E é um prazer poder estar junto com os colegas aqui nesse evento. Anteriormente, fui delegado sindical do Simpojum, candidato à diretoria executiva, com os diretores dissidentes Jaciara, Samuel e Alzira, e devido à prática arbitrária da atual presidente, daí se eternizando no poder, nós acabamos perdendo as eleições continuam em litígio, né? Está tramitando na justiça, e aí eu vi no CITAG, né, os companheiros Jair, né, mais ou menos da coordenação, uma alternativa para continuar na luta, porque está no sangue, né, o desejo de lutar, de defender os colegas e também, obviamente, os meus interesses, que é coletivo. Eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar presente aqui junto com todos vocês, ao Jair.
Na minha fala, vou ser bem resumido, são 2 pontos que eu gostaria de destacar. Um já foi bem destacado, né, pelo companheiro Puluca, pelo companheiro anterior. É a questão da política partidária. Já se discutiu, não vou repetir novamente, mas eu gostaria de deixar só um ponto para reflexão. Infelizmente, quando a política partidária ela interfere na política sindical, quando esses partidos, entre aspas, que se diz de esquerda, chegam ao poder, o sindicato se torna inerte. Infelizmente, quando o sindicato está atrelado ao partido político, e toda vez que esse partido político chega ao poder, ele deixa de ser pedra e passa a ser telhado, aí a situação muda. E quem perde são os servidores, porque o diretor sindical, o delegado sindical, o membro da frente do sindicato está comprometido com aquele partido político. E aí, como é que vai lutar agora? Então eu sou 100% a favor de que não tem envolvimento partidário político nenhum, que se tem a política sindical, não a política partidária. O colega Puluca colocou muito bem. Não que a gente não deva ser partidário, que seja, mas não no âmbito coletivo do sindicato, que isso atrapalha. Se vocês pararem para analisar, reflitam como é que está o Brasil hoje, depois que a esquerda entrou no poder. Nada contra os partidos de esquerda, pelo contrário. Eu acho que eles contribuíram muito bem, como Augusto colocou, com esse processo democrático. Mas depois que os partidos de esquerda assumiram o poder, o sindicato caiu. Não se tem a mesma força do Fora Collor. Hoje nós tivemos movimentos sociais, briga de rua, né? Quebra-quebra, foram movimentos sindicais, sociais, que trouxe benefício para a categoria. Nós tivemos isso aí. Baderna, quebra-quebra, isso não enriquece nada. Pelo contrário, empobrece, desmoraliza a categoria. Então eu acho que é importante a gente separar política partidária e política sindical. Por mais que se diga que é separado, mas a gente sabe que não é. E entre linhas a gente sabe que está lá infiltrado, membros de partido A e B, e vira e mexe, esses camaradas aparecem no nosso evento tentando defender a bandeira partidária. Eu acho que a gente tem que eliminar esse discurso do nosso meio. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Inclusive o Luca pediu até para o palestrante, né, questionar isso. Eu acho que eu concordo com o que o Luca disse, ele realmente foi brilhante na sua atuação, não defendeu nem A nem B, mas eu acho que a postura tem que ser realmente essa. Eu parabenizo o palestrante. O segundo ponto, vou ser bem resumido também, é com relação ao assédio moral. Se a gente está discutindo aqui como é que está o sindicato, a atuação sindical no âmbito judiciário, a questão da violência moral é terrível, é terrível. Por isso que eu gostei dessa revista aqui desse sindicato do Rio de Janeiro, que mostra que ela é mortal. Mortal não só no sentido físico, que algum pode se suicidar, adoecer e morrer, mas mortal também no sentido de movimento. Se a gente for parar para analisar, nosso sindicato não tem mais a força de greve, não tem mais a força de paralisação, porque quando se fala em paralisar, quando se fala em interromper essa atividade, vem logo o juiz, né, o cargo comissionado lá, a gente vai mandar a foto de vocês, vai apontar o dia de vocês, e aí os colegas começam a ficar com medo, e aí cadê a força do sindicato? A força aí começa agora a cair. Eu acho que a gente tem, a minha sugestão, como delegado sindical, é que a gente comece a criar em nossas localidades, em nossos municípios, associações com o objetivo exclusivo de combater a violência moral. Se vocês forem analisar essa revista, uma lida só disso aqui, ó. Funcionário com estabilidade é a principal vítima. E é verdade. Os diretores do sindicato, o pessoal que está na dianteira do sindicato, delegado sindical, e todos aqueles colegas que é de luta, que apoiam o movimento, é o principal alvo. Por que o principal alvo? Porque o contratado, o terceirizado, ele nem faz menção no assunto, porque se quiser é demitido imediatamente. Então o colega que tem estabilidade, que é concursado, que já venceu o estágio probatório, ele está pronto para a guerra, só que o assédio moral em cima dele é mais pesado ainda. E eu falo com propriedade, porque por ser delegado sindical, por estar sempre militando, o juiz da minha comarca, ele me persegue de todas as formas. O primeiro motivo e principal motivo é esse fato de eu ser sindicato, estar à frente do sindicato. O segundo motivo não é muito louvável, mas é porque eu peguei uma namorada dele, então ele virou o Satanás comigo. Mas eu fiz isso com sacanagem mesmo.
porque é a única forma que eu achei de me vingar dele, certo? Mas infelizmente eu tenho que encarar esse carro no meu sapato, né? Que eu era para ter chegado ontem aqui, pegado a abertura, então liguei para Jair, foi isso aí. E tive que refazer o pedido, tive que fazer bem com justificativa para aquela anta me liberar. Mesmo assim, a contragosto, me dando um prazo de 24 horas após o evento para eu apresentar a comprovação de que eu participei. O evento acaba amanhã, sexta, né? Então, meu prazo para apresentar a justificativa dele é sábado. Como é que eu vou entregar sábado para ele uma comprovação de que eu estava aqui? Né? Não, ele não deu dia útil, não, ele deu dia corrido. Para concluir com eles. Então, a minha sugestão é essa, que a gente crie associações com o objetivo específico de combater o assédio e o que seria violência moral. Porque se a gente permitir que isso continue acontecendo, o que vai acontecer? Nós não vamos ter força, o sindicato vai perder a capacidade de luta e eles que estão no poder vão continuar massacrando a gente. Eu faço as palavras de Emiliano Zapata. Eu prefiro morrer em pé do que viver de joelho, atendendo a gosto de juiz, presidente e governador. Antes de responder, eu acho de bom tom dizer algumas coisas a vocês. A primeira delas é que eu sou partidário e tenho partido. A segunda é que eu sou militante comunista já há bastante tempo. E considero as minhas convicções bastante enraizadas. O que eu quero dizer com isso, e vou começar por algumas observações muito pontuais. Primeiro, é que eu acho que todo mundo deve ter partido. Certo? Por quê? Porque isso implica fazer escolhas. Eu sei que às vezes a posição de não ter escolhas pode ser mais conveniente, no sentido de dizer, bom, eu vou olhar e depois eu vejo o que é melhor na hora. Mas no fundo, isso também é uma posição de inércia frente à nossa presença na sociedade, a nossa presença na vida. Quer dizer, eu poderia criticar, inclusive com mais veemência, quem eventualmente não escolhe partido nenhum, dizendo, bom, então você não está escolhendo nada, você está adotando uma posição também muito passiva em relação à sociedade. Veja, o que eu quero dizer com isso é que e com a revelação que eu fiz aqui, alguns eu sei que sabem disso, outros não, é que a gente tem uma cultura, inclusive em relação aos próprios partidos políticos, de um apego, digamos assim, à sua forma e à sua estrutura de funcionamento, que via de regra não comporta a crítica. Então, a crítica, ela é sempre de quem está de fora, não pode ser nunca de quem está de dentro. É como se a militância política fosse um casamento. Quer dizer, ou você está dentro e, portanto, aceita o casamento do jeito que ele é, ou você não aceita ele do jeito que ele é e está fora. E militância política não é casamento. Portanto, eu faço uma advertência. O fato de você pertencer a um partido político, além de não ser demérito, não significa necessariamente que no particular você vai colocando assinatura embaixo de tudo. Entendeu? Porque se fosse assim, o mundo seria uma desgraça. Uma outra coisa que eu quero observar, de sentido mais geral, é de que aquilo que nós chamamos de crise da política, eu entendo, via de regra, como uma crise dos partidos de esquerda.
Por que eu faço essa observação? Porque eu acho que os partidos de direita, que são os partidos, via de regra, da manutenção da ordem, certo? Não tem crise. Eles trocam de nome, trocam de programa, e ninguém vê nisso um problema. Vem como um problema, corretamente falando, inclusive, quando você vê isso nos partidos de esquerda, inclusive partidos de esquerda negando os seus próprios programas, você vê isso como um problema. Por quê? Eu quero situar isso num campo que não é da disputa do partido A com o B, mas quero situar no campo seguinte. Porque há uma consideração social, histórica, de que os partidos de esquerda, todos eles, nascem como instrumentos de contestação da ordem. Aliás, eles são fenômenos relativamente recentes. Os partidos de esquerda são fenômenos do final do século XIX, início do século XX. São coisas de 100 anos. Até então, a ordem era apenas a ordem. Essa é uma, digamos assim, uma abertura possível com a chamada Revolução Liberal e com a democracia burguesa. Você permite a coexistência do diferente dentro, inclusive, de um certo limite, que é o limite da reprodução da sociedade política através das eleições. Por isso que é curioso e paradoxal, ninguém dirige uma crítica dessa ao partido de direita. A Arena se cindiu em PFL e PDS, o PDS virou o PRB, depois PP, o PFL virou Democratas, depois uma parte virou PSD, tal. Nós não vemos problema nisso. Eu não estou dirigindo crítica ao partido. Você percebe que, como na sociedade, você não embute crítica nisso? Por quê? Porque no fundo não tem crise nisso. O partido da ordem é isso, ele muda de nome, muda de programa, mas não tem problema, porque ele é o partido da ordem. Quando um partido que se assume quando partidos que surgem como partidos de contestação à ordem, como partido de esquerda, entram em crise, aí você tem uma crise mesmo. Aí você tem uma crise da política, você tem uma crise da representação. Eu considero que nós vivemos um momento desse. Por quê? O momento em que partidos de esquerda ou de matriz popular chegam ao poder, chegam ao governo, assumem a direção do Estado, eles se defrontam exatamente com esse dilema interior. Qual é? De ter surgido como partido de contestação da ordem e assumirem a reprodução da ordem. E isso impõe um limite. Mas isso não é necessariamente ruim. Porque é ruim se esse limite se apresentar na forma, inclusive, de um retorno mais radical ao passado. É por isso que, com toda sinceridade, eu considero que críticas à experiência política que o PT e outros partidos fizeram no governo são, na maioria das vezes, corretas, aceitáveis, desde que preservem a profundidade de que o resultado dessa crítica não seja um retorno ao passado. Ou seja, representem um avanço, partindo daquele pressuposto inicial que todos nós defendemos aqui, que queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Por isso eu dei o exemplo do que é que aconteceu nesse país, por exemplo, com a ditadura militar, que no fundo, era uma ditadura civil-militar, com forças civis determinando o seu rumo e os seus interesses. Os militares eram só um instrumento, porque representava uma visão de projeto de sociedade e de país. Então, eu não estou com isso discordando, estou concordando com a crítica que o Buluca levanta e dizendo o seguinte: a crise dos partidos políticos só é compreendida como crise dos partidos políticos de esquerda. E pior, o fato de um partido ter surgido como partido de esquerda não significa que terá toda a sua vida com práticas de esquerda.
A experiência da Europa foi positiva. O estado de bem-estar social, via de regra, comandado por partidos socialistas, partidos trabalhistas, partidos social-democratas de esquerda, em praticamente toda a Europa. Mas chegou no ponto também em que os partidos ditos de esquerda na Europa foram os que também fizeram as políticas neoliberais. Partido Socialista, Partido Trabalhista fizeram as reformas mais conservadoras que exigia o mercado e as forças reacionárias naquele momento. O que eu quero dizer com isso é que nem mesmo partidos, por mais fechados que sejam, são imunes à reprodução da realidade social tal como ela é, desigual, assimétrica, autoritária, mais das vezes. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que às vezes a gente não percebe. Há um ponto determinante, isso eu aprendi mais recentemente com um grande companheiro, professor militante, que é o professor Alisson Mascaro, filósofo do direito, e eles assinalam muito isso. Há um ponto determinante para isso, para a reprodução da sociedade, mesmo nesses cenários, que é o direito. A ideia de que tudo na nossa sociedade remete ao direito, à regulamentação, tal, faz o quê? Faz com que nós, mesmo quando não queremos, fiquemos reproduzindo a sociedade desigual tal qual ela é. Eu digo isso para dizer o seguinte: não dá para jogar tudo numa panela só, misturar como se fosse tudo igual na política brasileira. Vocês concordam comigo? Concordam? Não dá. Então nós temos um ponto de partida interessante. O segundo ponto de partida é dizer o seguinte: olha, é preciso conhecer a história para você reconhecer o que é avanço e o que é retrocesso, do ponto de vista daquilo que nós entendemos para a sociedade, daquilo que nós queremos para a sociedade, daquilo que eu suponho que todos nós aqui nessa sala defendamos: sociedade mais justa, mais igualitária. Portanto, eu não posso, e isso pressupõe uma coisa: reconhecer que na sociedade a existência de partidos diferentes remete à existência de interesses diferentes. Ou não tem partido que defende o capital na sociedade? Tem partido que defende o capital, defende os interesses do capital, e alguns mais entusiasmadamente os interesses do capital financeiro. Ponto. Então, com isso quero dizer também que o fato de ter partidos diferentes não quer dizer só que as pessoas acharam mais bonito uma sigla e mais feia a outra. Quer dizer, é porque há interesses diferentes. A tua própria militância, Pulu, é uma indicação disso, de que dentro de um determinado espectro e de um determinado campo, há visões, inclusive, que querem avançar mais em relação àquelas que eventualmente querem ficar onde está. Eu espero com isso ter respondido sem ter ferido nenhuma suscetibilidade e sem entrar nessa retórica que eu não compartilho. Vou repetir de novo o que eu disse no começo: não compartilho com essa visão da divisão da sociedade. Concordo com a divisão de interesses na sociedade, entre os que querem satisfazer, ou dá para a gente entender de outra forma, o sujeito ter um jato, um iate e gastar 100 mil por mês com a manutenção da sua casa, e o sujeito não conseguir sequer andar de ônibus e gastar e receber o salário mínimo. Se a gente não fizer a crítica desta estrutura social, qualquer outra crítica aos partidos, à eleição, não serve para nada. Se a gente não criticar a estrutura social, tem que criticar a estrutura social. É dela que vem os partidos, e é ela, inclusive, que molda os partidos, ela que molda as eleições, ela que molda, inclusive, quem ganha, quem perde e tudo mais, né? Bom, sobre a questão do material, Augusto, eu inclusive, Genivaldo, eu concordo com você. Quer dizer, que há mesmo uma tendência a uma inércia sindical a partir da chegada dos partidos que protagonizaram o movimento sindical aos cargos de governo. Eu concordo com você. Quer dizer, agora,
não tem, eu não vejo exatamente qual é o ponto de saída disso. Se é uma reconstrução dos próprios partidos, ou se nós estamos diante do Estado que vai ser superado por outras coisas novas. É possível que seja isso. É possível. Agora, coisas novas para frente. É apenas essa distinção que eu quero fazer. Não dá para, quer dizer, quando eu me refiro a retrocesso, eu não estou me referindo ao PSDB e ao governo Fernando Henrique. Eu estou me referindo a retrocesso em termos econômicos e sociais para esse país. É nesse sentido que eu não posso concordar, entendeu? Sabe? Quer dizer, a crítica precisa dizer, olha, precisa ter consequência, precisa dizer para alguma coisa a mais, pode ser para o mesmo. Portanto, concordo com isso. Por fim, sobre o material, diz assim, ó, eu tenho me desafiado a escrever sobre isso, porque eu acho que o que você escreve marca mais no tempo do que o que você fala, porque isso pode ser esquecido com muita facilidade. Eu me comprometo a disponibilizar para vocês. Eu escrevi um artigo que foi vocês que me ajudaram a produzir, quando me convidaram para aquele debate sobre aqui os problemas e soluções do Judiciário Goiano. Eu escrevi um artigo que chama o seguinte: Tempo do Processo, Novo Paradigma ou Velho Paradoxo. É uma crítica ao tempo do processo como paradigma da modernização do Judiciário, certo? Mas eu mandei para a publicação na revista do SEG, lá do Centro de Estudos sobre o Judiciário, e como eles obrigam a gente a publicar um artigo inédito, eu vou ter que esperar a decisão deles para mandar para vocês. Não posso divulgar para vocês antes deles decidirem publicar ou não, mas já me comprometo a mandar para vocês. É um debate, eu coloco essa tabela e mostro uma série de outras coisas, inclusive para dizer, ó, por que eu considero que o tempo do processo não deve ser referência para as mudanças do Judiciário. Entre outras coisas, por um fato fundamental: ele não coincide em hipótese alguma com justiça. Nem Judiciário coincide com justiça, nem dirá fazer o tempo do processo ser mais curto, ser o processo ser mais rápido ou menos rápido. Que diferença isso faz? Né? Só faz diferença quando tu solta um banqueiro em 48 horas com 12 liminares de habeas corpus, né? Ou manda para a cadeia um sujeito que roubou um pote de shampoo no mercado e fica uma semana ou 15 dias preso. Só aí faz diferença, a meu ver. E eu fiz um outro ontem também, esse me comprometo, que é uma análise dessa questão. Eu até entreguei isso ontem, chama Poder Judiciário e Poder Econômico, estabelecendo essa relação entre o papel do Judiciário na regulação dos interesses do mercado. Certo? Me parece uma coisa que nós deveríamos atualizar. Me comprometo assim que for possível, distribuir, porque precisa revisar um pouco, mas se vocês quiserem difundir isso, e trato isso inclusive como, não só como uma questão de quem está estudando, mas como uma obrigação de reverter ao movimento sindical aquilo que só ele podia ensinar. Né? Aquilo que só ele pode ensinar nos 15 anos de militância sindical que tem até hoje, que é adotar uma postura crítica frente às coisas e não aceitá-las passivamente. Certo? Eu não vou falar dos problemas das eternizações do poder, do sindicato e tal, porque eu acho que essas são deturpações da política, e até porque eu não vejo, por uma convicção minha, eu não tenho problema em você ficar muito tempo no sindicato. Tá? Eu fiquei 15 anos no meu sindicato de base. Fui presidente 2 vezes, depois fui diretor de formação. Tenho 15 anos direto na atividade sindical. E não é porque eu fiquei os 15 anos apenas, é porque eu acho que, às vezes, o ficar permite o compartilhamento de uma experiência que é altamente positiva. Portanto, eu não vejo problema do tempo, eu vejo problema do que você faz. Mesmo que você fique só 3 anos. O problema está na prática, não está em você ficar muito tempo. Se a prática for distorcida, até 1 ano é muito tempo. Até 1 ano é tempo demais. É mesmo? Né? O mesmo em relação a dinheiro do sindicato, eu costumo dizer. Mas, olha, às vezes o pessoal critica o uso do dinheiro do sindicato. Olha, depende para o que você usa o dinheiro do sindicato. O sindicato recolhe muito dinheiro da contribuição, do imposto, não sei o que. Olha, o problema não é você recolher dinheiro, o problema é o que você faz com ele. Né? E aí vamos combinar uma coisa, falando em o que você faz com o dinheiro. Por favor, da próxima vez, vamos abolir esse negócio dessa florzona aqui, ó, que deve ter custado uma banana, porque eu sei que é caro, flor é cara. A gente não precisa disso, né? Bota uma florzinha miudinha aqui pra gente. A gente vai entender do mesmo jeito, simbolicamente, nós entenderemos que estamos num lugar de paz e de construção de coisas novas. Não é mesmo? Isso até de tarde no debate.
se a gente tiver oportunidade. Obrigado.